o que é e como funcionam os fundos imobiliários? Vale realmente a pena continuar investindo em FIIs, mesmo com a desvalorização que a gente está tendo nos últimos meses? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Mari Figueiredo e nesse vídeo eu vou te explicar por que os fundos imobiliários, os famosos FIIs, são um dos tipos de investimento que eu mais gosto e mais acho interessante para quem quer viver de renda. Mas o que é FIIs? FIIs é uma sigla que significa Fundos de Investimento Imobiliário, que são diferentes dos fundos de investimento. Em resumo, o fundo imobiliário é uma forma de você investir em grandes imóveis e ganhar dinheiro com isso, enquanto os fundos de investimento, eles investem em vários tipos de investimento, ações, criptomoedas, enfim, eles podem investir em muitas outras coisas. Mas como funcionam os fundos imobiliários? Investindo em FIIs, você se torna dono de um pedacinho de grandes imóveis logísticos, shoppings, prédios que são sedes de grandes escritórios que são conhecidos aí como lajes corporativas. Isso porque os fundos imobiliários funcionam como um tipo de condomínio onde os investidores se juntam para investir em grandes empreendimentos imobiliários. É como se você chamasse um amigo seu para comprar um imóvel para vocês alugarem ou reformarem e venderem mais caro e repartissem o dinheiro entre vocês. Ah, Mari, mas como ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? Quando você investe um FII e compra uma cota, ou seja, um pedacinho daqueles imóveis que o fundo tem, você passa a ter alguns direitos, como o de receber aluguéis proporcional à quantidade de cotas que você tem. Na prática, funciona assim: o fundo compra ou constrói um imóvel ali para alugar, o inquilino paga para o fundo imobiliário e o fundo distribui para os seus cotistas. Mas você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários de muitas formas. A primeira delas é através desses rendimentos que os fundos te pagam ali referente aos aluguéis que eles recebem, e ele faz essa distribuição todos os meses, até porque os fundos imobiliários são super regulamentados de uma forma que ele tem que repassar para os seus cotistas 95% de tudo que ele tiver de recebimento ali dos aluguéis, das vendas dos imóveis que ele fizer. Às vezes você está começando agora e está achando estranho eu falar cotista, mas é o seguinte: quem compra uma ação de uma empresa se torna um acionista, e quem compra uma cota de um fundo imobiliário se torna cotista. Então vamos lá, uma outra forma de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários é por meio da valorização das cotas que você comprou. Porque assim como as ações, as cotas dos fundos imobiliários costumam se valorizar ao longo do tempo, só que de uma maneira mais devagar. Ou seja, não tem aquela volatilidade como no caso das ações que num único dia sobe ou cai 10% sem nenhum motivo aparente. Então ele tem essa tendência. E se você é um cotista, você também pode ganhar dinheiro com subscrições, ou seja, na emissão de novas cotas. Em geral, se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, você ainda vai escutar muito sobre emissão de novas cotas. Isso acontece muito quando o fundo imobiliário, que é quem administra tudo ali, ele quer comprar um novo imóvel para aumentar o aluguel, e aí ele vai lá, pega o valor do imóvel, divide em novas cotas e vende isso na bolsa de valores. Só que nesse caso, quando ele emite novas cotas e chama mais investidores para entrar no fundo, ele oferece primeiro para quem já é cotista, para quem já é investidor do fundo, e de uma forma, num preço ali mais barato. E esse direito que ele dá para você se chama direito de subscrição. E se você não quiser esse direito, não quiser comprar mais cotas ali naquele momento, você pode ainda ganhar dinheiro vendendo esse direito para outra pessoa. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. E se até o final desse vídeo você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês e posso trazer mais vídeos para esclarecer essas dúvidas, tá? E não se esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas possam assistir também. Uma outra dúvida que muita gente tem quando começa a investir é: e se o fundo falir?
Eu posso perder todo o meu dinheiro investindo em fundos imobiliários? A melhor parte de investir em fundos imobiliários é que se ele falir, como ele está atrelado a investimentos reais, ou seja, ele tem realmente aqueles imóveis ali, em caso de falência, ele tem a opção que os especialistas chamam ali de liquidação de ativos. O que é isso? Ele vai lá, vende todos os imóveis que ele tem, reparte o dinheiro entre os entre os cotistas e distribui esse valor de acordo com a quantidade de cotas que cada investidor possui e levando em consideração que todos esses fundos possuem imóveis bem localizados, bem estruturados, que valem muito, os investidores não saem no prejuízo. Isso se você escolheu muito bem o fundo imobiliário que você colocou o seu dinheiro para investir. Como investir então com mais segurança nos fundos imobiliários? Existe uma forma de investir com mais segurança? Eu, por exemplo, não gosto de investir em fundos imobiliários que têm um único imóvel, por uma questão justamente de segurança. Porque imagina que acontece alguma coisa com aquele imóvel. Se o fundo tiver um único prédio e acontecer alguma coisa com ele, seja com o imóvel físico ali ou com o inquilino que decidiu sair dali, os cotistas, ou seja, os investidores daquele fundo, podem ficar sem rendimento, sem receber os aluguéis durante alguns meses até que o fundo consiga um novo inquilino ou consertar alguma coisa que aconteceu no prédio. Mas se o fundo tem mais de um inquilino, mais de um imóvel e acontece alguma coisa com algum deles, isso não vai interferir muito no valor do aluguel que a gente está recebendo. Tá, beleza. Quero investir em fundos imobiliários. Como é que eu faço? É só botar dinheiro lá? Não. Existem vários tipos de fundos imobiliários. E quais são esses tipos? No geral, a gente escuta muito assim: os fundos de tijolo, os fundos de papéis são melhores ou piores, por isso ou por aquilo. E na verdade não é bem assim. Depende da sua estratégia, do seu tipo, do seu perfil de investidor. Então, para você entender melhor, vamos criar tipo um mapinha mental aqui. Existem os fundos de tijolo, que são os fundos que possuem imóveis físicos ali, galpões logísticos, prédios que são alugados para grandes escritórios, shopping centers, hotéis e por aí vai. Existem os fundos de papéis, que são fundos de fundos e fundos de recebíveis, que eu já explico um pouquinho melhor para vocês. E existem os fundos híbridos. No caso dos híbridos, esses fundos possuem tanto imóveis de tijolo quanto cotas de outros fundos ou recebíveis. Mas então, quais os melhores setores de fundos imobiliários para se investir pensando no longo prazo? Muitas pessoas chegam em mim e falam assim: Mari, mas os fundos imobiliários têm muitos tipos, eu não sei quais são os melhores para mim, eu não sei como que eu decido qual fundo investir. Então, eu gosto de pensar o seguinte: eu só invisto em fundos imobiliários que eu de fato investiria caso eu tivesse o dinheiro para ir lá e comprar aquele prédio, aquele imóvel para alugar, ou para construir e vender mais caro. Por exemplo, existem fundos imobiliários que são focados em imóveis logísticos, onde o fundo possui vários imóveis em locais estratégicos ali para que ele possa alugar para as empresas fazer como centro de distribuição. Nesse caso, digamos que o fundo tem um imóvel logístico no centro do país. Ele vai lá e aluga para o Mercado Livre. O Mercado Livre vai lá e usa esse imóvel como centro de distribuição para mandar os seus produtos de uma forma mais estratégica para as pessoas. E isso facilita a distribuição e o transporte de todo esse material. E aí eu penso, isso faz sentido? Tem alguma probabilidade disso parar? De não ser mais necessário? Porque se é um meio, um setor perene, ou seja, que vai continuar existindo ao longo dos anos, então é uma coisa que eu posso pensar em investir. A gente também tem fundos imobiliários de shopping centers, onde o fundo vai lá, compra o imóvel ou parte dele e aluga as salas comerciais para as lojas, enfim. E detalhe, eu não sei se vocês sabem, mas o dono do imóvel do shopping ganha de acordo com o aluguel fixo, que eles delimitaram ali todos os meses, e ganha também um percentual sobre o valor das vendas que aquelas lojas tiverem. E tem fundos de muitas coisas, de hotéis, de supermercados, de escritórios, fundos de desenvolvimento, que vai lá e constrói um edifício para vender e lucra com isso, fundos de fundos que investem em cotas de outros fundos e não diretamente nos imóveis em si. E nesse caso, tem muita gente que acha interessante, porque não quer ficar analisando ali todos os fundos imobiliários que tem na bolsa, e aí investe em um fundo de fundo, que já investe, sei lá, uns 50 fundos
fundos ali e recebe o dividendos, o retorno ali dos rendimentos médio desses 50 fundos. Ah, mas por que os fundos de fundo estão caindo tanto? Qual que é o motivo dessa desvalorização? Os fundos imobiliários, eles ganham tanto na hora de receber o aluguel desses fundos, que ele é investidor, quanto também vendendo as cotas que se valorizaram muito. E em momento de queda do mercado, no caso a gente está passando por um processo de crise e tal, os fundos imobiliários, em geral, estão se desvalorizando. Então, se ele vende com prejuízo. Por isso que muitas pessoas preferem investir em outros fundos, porque no caso dos fundos imobiliários, eles não vão poder vender. Isso significa que é uma coisa ruim, que os fundos de fundos então são investimentos ruins? Não, significa que nesse momento eles não vão estar vendendo e não vão estar recebendo a valorização dessas cotas que eles poderiam estar fazendo em outros momentos. Mas eles continuam recebendo os dividendos, os rendimentos ali dos fundos que eles já investem. Beleza, mas quais as vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários? A primeira vantagem é que os aluguéis dos fundos imobiliários são reajustados normalmente pelo IPCA, que no caso é um índice que mede a inflação, e pelo IGPM, que é o índice também que está relacionado com os imóveis em específico. Então você não tem a desvalorização no rendimento ali. A segunda vantagem é que dá para você comprar ou vender em qualquer dia útil, de uma forma muito facilitada. A terceira vantagem é que você consegue fazer isso com menos de R$10, o que é bem diferente de você comprar pessoalmente um imóvel físico ali, que tem muita burocracia, tem questão de imposto, tem a questão de você ter dor de cabeça com o inquilino, tem a questão de que quando você quer vender, pode ser que demore meses ou até anos até que você consiga realizar de fato essa venda. E no fundo, você consegue fazer isso de uma forma muito simples e muito prática. Uma outra vantagem é que os rendimentos dos fundos imobiliários, ou seja, os aluguéis que você recebe, eles são isentos de imposto de renda. E no caso de um imóvel físico, você teria que estar pagando ali o imposto de renda. Mas lógico que se você comprar uma cota de um fundo imobiliário e vender ela mais barata, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre a valorização que você teve ali, sobre o ganho que você teve. E aí não adianta achar que alguém vai gerar essa guia, não. Você tem que ir lá no site da Receita Federal e gerar a DARF dos 20% e fazer o pagamento dentro do mês que você fez aquela venda. Só lembrando que se você investe em renda variável e os fundos imobiliários é um bracinho ali da renda variável, você tem que fazer declaração de imposto de renda. Você não precisa pagar o imposto ali, mas você precisa declarar. Mesmo que você só tenha comprado uma única vez, vendido no mesmo dia, mesmo que você não tenha rendimentos anuais ali superiores ao que é obrigado a você declarar, você precisa. Investiu em renda variável, um centavinho ali, precisa declarar. Beleza, Mari, entendi o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam e como eu vou ganhar dinheiro com eles. Mas como eu vou saber que é um fundo imobiliário se todos eles são negociados por códigos? É muito simples. Os fundos imobiliários são negociados com ticket, ou seja, o código de negociação do investimento ali, representados por 4 letras, que normalmente é uma abreviação do nome do fundo ou da gestora do fundo, e no final o número 11. Porém, se você está começando, toma muito cuidado. Ações units e ETFs também possuem 4 letras e o final 11. Isso pode te deixar um pouco confuso no começo ali, mas para você não investir no ativo errado, ou seja, no investimento ali que você escolheu errado, antes de você clicar o botãozinho de comprar lá, coloca aquele código no Google e vê realmente se aquele lá é o fundo que você quer comprar, ou é o ETF que você quer comprar, ou é a ação que você quer comprar realmente. E acredite vocês ou não, infelizmente tem muita gente que compra uma coisa achando que é outra completamente diferente. Outra coisa muito importante que vocês precisam entender é que algumas vezes vocês vão encontrar fundos imobiliários com o final B. Então ele vai ter ali as 4 letras, o final 11B. Nesses casos, os fundos imobiliários significam que eles estão sendo negociados em balcão. E aí, se não é esse tipo de investimento que você está querendo, dá uma pesquisada antes de clicar no botãozinho de compra lá.
E também você vai encontrar o final 12. O que é o final 12? Normalmente, lembra que eu falei para vocês que você vai ter ali, se o fundo for comprar um novo imóvel, ele vai emitir novas cotas e você vai ter o direito de subscrição? Como é que você vai saber desse direito de subscrição? Vai aparecer lá na tua corretora o mesmo código do fundo imobiliário com o final 12. E isso daí é o direito de subscrição. Então toma cuidado para na hora de você comprar o seu fundo, às vezes você não comprar o direito de subscrição ao invés da cota em si, porque muitas pessoas podem estar vendendo esse direito, entendeu? Eu espero que você tenha aprendido muito até aqui e eu te espero ansiosa no próximo vídeo do nosso canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e vamos juntos com uma liberdade financeira. Tchau!